Muito boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho da diferença da educação física adaptada e da educação física inclusiva. Os dois nomes já dizem um pouquinho sobre o que elas são. Então, vamos pensar o seguinte: na educação física adaptada, o que acontece? Os jogos, as brincadeiras, as atividades são feitas de uma forma adaptada e pode haver a separação dos grupos com deficiência ou não. Já na inclusiva, o que acontece? Todos os jogos é pensado de acordo com todos os alunos, tendo ele uma deficiência ou não tendo uma deficiência. Mas professor, qual que seria a melhor? Na minha opinião, a educação física inclusiva, que inclui todos na mesma atividade, de uma mesma forma que todos possam realizar. Então, vamos pegar exemplos clássicos. Quais que são os benefícios, é claro, da adaptação física inclusiva? Além da socialização, o aumento da autoestima para quem está trabalhando, e quem trabalha com uma pessoa com deficiência tem que ter o quê? Uma empatia. Então, se colocar no lugar da pessoa. Então, faz com que você veja como que a pessoa é o dia a dia dela e qual a dificuldade que ela tem na realização de determinado tipo de atividade. Com isso, gera essa tal empatia que eu falei para vocês, e aí fica mais fácil de vocês trabalhar. Só para que vocês entendam, não estou julgando quem faz a adaptada e a inclusiva. Eu só estou falando que, na minha concepção, eu acho melhor a educação física inclusiva. Por mais que você respeite a diferença na educação física inclusiva, todos são tratados como iguais. Então, tem um jogo? Então vamos falar, o jogo é competitivo. A pessoa que tem a deficiência ou não, elas vão competir entre si para atingir um determinado objetivo, ok? Na adaptada, se há separação dos dois grupos, o grupo que tem deficiência vai competir entre eles e o grupo que não tem deficiência vai competir também entre eles, não havendo a junção dos dois grupos, fazendo com que os dois grupos trabalhem de uma forma única, tá? Então, na minha concepção, a educação física inclusiva, nesse caso, seria melhor. E falando um pouquinho, é claro, de história, quando se deu início à educação física ou atividade física adaptada? Logo depois da Segunda Guerra, os soldados voltavam, vamos falar, iam para o hospital, e lá na Inglaterra, uma pessoa teve uma ideia de fazer atividades ou promover atividades que fazia com que tenha a reabilitação do soldado. Então, lá por meados de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, os soldados voltavam e lá na Inglaterra se deve esse início. E só depois de 15 anos, 1960, obteve-se a primeira Paralimpíadas. Então, se a gente for pensar, se lá no tempo da Grécia já existiam as Olimpíadas, olha o quanto tempo se demorou para incluir esse tipo de pessoas. E aqui a gente fala todo tipo de deficiência, ok? Então, visual, auditiva, até problemas psicológicos ou problemas psíquicos, né, na verdade, para fazer esse tipo de educação física. Na educação física adaptada, o que acontece? Eles mudam a característica do jogo, ou seja, o diâmetro da quadra, o tempo de jogo e até mesmo a forma de jogar. Então, se houver a separação de aluno, então a gente tem que separar, vamos falar, a quadra em duas partes, uma fica com uma parte, outra com a outra. Então, eu não concordo com esse tipo de situação, a não ser que você trabalhe com um grupo específico de deficiente. Então, você tem um grupo específico de deficiente, então você trabalha a educação física, claro, adaptável, até porque não vai ser a inclusiva, porque não tem ninguém para incluir. E aí o caso seria ao contrário, se viesse uma pessoa sem nenhuma deficiência, ela se incluiria nessas atividades. Mas, se você tem um grupo somente de pessoas com deficiência, é claro que você vai trabalhar a educação física adaptada. Mas se são os dois grupos, na minha opinião, eu prefiro trabalhar de uma forma inclusiva, ok? Então, essa é a minha opinião. E quais atividades vocês podem fazer? São diversas, aí vai de acordo com a sua imaginação. Vôlei sentado, corrida guiada, bocha, mini tênis, fute para deficiente visual. E aí, como que você faz a inclusão das pessoas que não têm a deficiência? É simples, vamos falar. Se é um vôlei sentado, todo mundo tem que ficar sentado. Você mudou um pouquinho a regra, todo mundo sentado, joga-se o vôlei. Diminui o padrão aí da quadra, ou mantém-se o mesmo padrão. Ou, vamos falar, sacou lá no vôlei, a bola pode pingar uma vez e depois já pode jogar para o outro lado. Na corrida guiada, se a pessoa tem deficiência visual, quem não tem deficiência visual vai guiar a pessoa. E depois, não vou falar, é claro, para a pessoa que tem deficiência guiar a pessoa, não. Pega-se uma pessoa que não tem deficiência, venda-se o olho da pessoa e um outro aluno vai guiar a pessoa.
E aí, diversas outras atividades. Ah, a pessoa tem deficiência, ela quer jogar um ping-pong. Sem problema, faz de uma forma adaptada. Mas isso depende muito, é claro, do professor. O professor tem que querer fazer, o professor tem que gostar de fazer essas atividades. Não adianta nada eu falar para vocês fazerem e aí chegar lá na hora vocês não conseguirem, tá? É difícil? Nada vai ser fácil, nada vai ser entregue para vocês de bandeja. Só que se vocês tiverem os meios, lá no final vocês vão ver que vai valer muito a pena. Não adianta vocês chegarem e falar: ah, professor, eu não consigo fazer uma adaptação porque meu aluno ele tem uma deficiência muito grande. Os alunos em volta, eles acabam ajudando você nessa adaptação. Vai ser mais trabalhoso? Claro que vai. Vai ser mais difícil? Vai. Não vou falar que não vai ser, mas a recompensa vem. Quando você vê uma pessoa que ela já veio, na verdade, excluída. Se a gente pensar que desde 1945 até hoje, somos pouco tempo, pouquíssimo tempo, tendo em comparação as Olimpíadas do período que acontece. Então, o pouco tempo que as pessoas têm de uma educação física inclusiva, a gente tem cada vez mais buscar fazer a inclusão dessas pessoas. Não vai ser fácil, não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir. As atividades têm que ser lúdicas, têm que ser de uma forma legal para que todos gostem de fazer. Até aquelas pessoas que não precisam da adaptação gostem de fazer essas atividades. Lembre-se, tem que trabalhar com segurança para que não sofra a pessoa que está fazendo e até a pessoa que está ajudando. Sempre trabalhando com segurança em todos os momentos, ok? Então, hoje, a diferença, lembrando, inclusiva inclui todo mundo na atividade. Adaptada, você faz a adaptação da atividade de uma forma com que todos possam ou não, ou de uma forma separada, para que todos sejam realizada a atividade. Beleza? Essa é a minha dica de hoje. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!